Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. No estudo de hoje, abordaremos o tema de anjos e demônios, tentando entender melhor o assunto segundo a visão espírita. Comecemos com a primeira questão. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse: o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Esse primeiro item nos faz entender que mesmo os espíritos puros passaram em algum momento pelas escalas da evolução, sendo criados simples e ignorantes, como qualquer outro ser dotado de consciência. Isso começa a ficar evidente justamente porque os espíritos afirmam que nem anjos nem demônios, ou qualquer outra nomenclatura que se queira usar, indicam seres criados à parte por Deus, ou seja, passaram todos pelo mesmo processo do início ao infinito. A próxima pergunta nos faz entender isso com mais clareza. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Resposta: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros, gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Sem exceção, tanto os que já alcançaram a pureza e o título de bons anjos, quanto os ditos maus anjos, que simbolizam os espíritos que se desviaram do bom caminho e se comprazem no mal, todos estes representam a escala dos seres e passaram pelas experiências da matéria. Caso não fosse assim, e anjos e demônios houvessem sido criados bons ou maus desde o início e viessem a permanecer assim para sempre, então não teria Deus favorecido uns e desmerecido outros? Onde estaria a justiça suprema nessa hipótese? Fica a reflexão desde já, antes de seguirmos para a próxima pergunta. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Da mesma maneira que não conseguimos mensurar ou entender completamente a ideia da eternidade ou do infinito, também não nos é possível ter uma visão senão escassa e obtusa sobre a realidade dos seres e seu nível hierárquico ou evolutivo. Essas crenças são senão passageiras na escala evolutiva, e conforme a realidade das leis divinas forem se tornando mais claras aos homens, então a humanidade também se tornará capaz de ter uma visão mais verdadeira sobre essa realidade dos espíritos e sua progressão. Até lá, vivemos iludidos com uma noção opaca dos fatos, cercados pela miopia que atribua aos olhos da consciência, pois não permite ver nada muito além de nossa própria realidade atual. Chegará um dia que seremos capazes de nos libertar dessa venda que nos impede de ver as coisas com clareza. Mas por ora, sigamos com as questões. Nosso último item de hoje parece resumir e deixar bem explícito tudo o que viemos discutindo até aqui. Então usemos dessa leitura para encerrar a nossa reflexão de hoje. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau.
senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se, nas suas palavras, há coisas que parecem chocar a razão, é que não os compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam, e que, por isso, as sofrem mais longamente. Porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado, quando quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro, com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema de pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Pensemos sobre essa afirmação e assim vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Esperamos nos ver novamente no próximo encontro. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal
e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe o vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois sua participação ajude muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.